Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra realizada aqui pelo nosso Núcleo de Direito Sistêmico da OAB de Guarulhos. Muita honra, muito prazer que nós iniciamos mais um mês, né? Hoje, dia 2 de setembro, trazendo aí bastante informação para todos vocês a respeito desse direito, dessa filosofia nova aí, que está abraçando o nosso direito de uma maneira linda, sensacional, trazendo aí conhecimento tanto pessoal, né, quanto para os nossos processos, para os nossos clientes, e que cada vez mais a gente possa propagar essas informações, propagar esse pensamento sistêmico. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui essa noite, junto com tantas pessoas que está presente aqui nessa sala, né? Pessoas lindas, importantes, que estão dispostas aí a mudar a nossa advocacia, a mudar a visão da nossa advocacia para uma visão mais humanizada, né? Para uma visão mais sistêmica. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos que estão aqui na nossa sala e todos que vão nos assistir, tanto pelo Zoom, tanto pelo YouTube e pelo Facebook. Muito obrigada. Agora, eu gostaria de chamar aqui para falar um pouquinho a nossa vice-presidente de Cultura, a doutora Luciane, mulher incrível, sensacional, que eu tenho muita honra de fazer parte aí desse núcleo, desse movimento, né, que a gente vê que cada vez mais é agregador. Então, doutora Luciane, a palavra está com a senhora. Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos a essa Casa da Advocacia. Estamos muito felizes em poder realizar mais um evento como esse, sob a organização da doutora Thalita Bueno. Doutora Thalita, nossa coordenadora do Núcleo de Direito Sistêmico, uma área nova, né? Tem que trazer ainda muita informação para todos os advogados, é um desafio, ela realmente arregaça as mangas e fala, vamos trabalhar, vamos produzir conteúdo, vamos produzir eventos, e ela faz isso muito bem, com maestria. Parabéns, doutora Thalita, seja muito bem-vinda. Doutora Elaine Taveira também atua na área de direito sistêmico. Estou vendo aqui conosco doutora Geni, doutora Cláudia Morales, muito bem-vindas também. E a nossa palestrante da noite, doutora Roberta Moreira, que é coordenadora também de direito sistêmico lá na OAB de Itaquera. Leve os nossos abraços ao seu presidente, à sua diretoria. Muito nos honra ter a sua presença hoje aqui na nossa casa. Tenho certeza que a sua explanação vai ser muito bem-vinda, muito enriquecedora e vai abrilhantar a nossa noite. Obrigada, viu, Thalita? Posso chamar assim, como uma amiga, né? Tirei até o doutora do protocolo da frente, né? Obrigada por me dar a palavra. Mas eu acho que esse é o caminho, né? A gente precisa tirar essas formalidades que, né, às vezes, lógico, em certos momentos elas se fazem necessárias, mas não é o caso aqui. Um pouquinho eu faço de formalidade, um pouquinho eu chamo, né, assim, mais para pertinho, dou um abraço como amiga, né? Eu isso gosto. Aí. Muito obrigada. Gosto. Eu sei que você gosta, eu sei, doutora. Um abraço meu aí, bem quentinho. Muito obrigada. Devolvo a palavra, doutora Thalita. Obrigada. Muito obrigada, doutora, pelas palavras, por estar aqui junto com a gente também nesse projeto. Deixo aqui as minhas considerações ao nosso presidente, doutor Eduardo Ferrari, né, que muito acolhedor também, nos concedeu essa oportunidade de trazer mais esse estudo aqui para a nossa casa, ao doutor William Pereira, que é o nosso presidente de cultura também, que não está aqui presente, então faço meus votos também a eles. E gostaria também aqui de pedir para a Elaine também a Elaine é que arregaça as mangas junto comigo aqui, né, no núcleo,
e caminhamos juntas, então o mérito não é só meu, é meu e dela também. E aí, juntas, nós estamos aí levando um pouquinho desse direito para todo mundo conhecer. Elaine, gostaria que você lesse o currículo da doutora Roberta, por gentileza, você tem fácil. Eu não combinei com você isso, mas senti agora, então, por favor, se você puder ler o currículo da doutora Roberta, e já faço aqui, doutora Roberta, as minhas considerações e agradecimentos pelo convite aceito, por você trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente aqui. Muito, muito honrado com a sua presença, tá? Seja muito bem-vinda à nossa casa. Elaine, está com a palavra. Obrigada. Boa noite, com muita honra. Eu participo, né? Faço parte aqui do Núcleo de Direito Sistêmico, ao lado da Thalita. Quero agradecer a atenção que a doutora Luciane sempre nos dá, né? Atendendo aos nossos pedidos, inclusive para acontecer estes eventos aqui, né, Thalita? Porque somos sempre muito bem atendidas aqui. Agradecer ao OAB de Guarulhos e apresentar a doutora Roberta, com muita honra, minha professora da minha primeira formação de Direito Sistêmico. Então, é muito significativo hoje eu apresentá-la aqui para vocês, né, querida? A doutora Roberta Moreira, advogada sistêmica, docente em constelação familiar e direito sistêmico, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Itaquera, São Paulo, coordenadora sistêmica no projeto Direito Sistêmico, Paz para Todos, do Fórum Regional de Santo Amaro, voluntária nos projetos desenvolvidos na Vara da Família e Juizado Especial Criminal, no Fórum Regional do Ipiranga e Fórum Regional do Jabaquara. Minha inspiração para alguns projetos que eu já desenvolvi, inclusive aqui no Fórum Regional da Penha, em São Paulo. Minha inspiração para o meu trabalho que hoje eu desenvolvo como advogada. Doutora, muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a noite é toda sua, estamos aqui de coração aberto. Ai, boa noite, vai ser difícil começar assim, né? Já se emocionando assim com palavras de todas vocês, né? Esse acolhimento, eu falo, muito embora nós estejamos nesse movimento virtual, nesse ambiente virtual, a gente percebeu o quanto a gente consegue se conectar e sentir essa afetividade, né? Então, eu me sinto, assim, acolhida, abraçada, para a gente conversar sobre esse tema, para falar um pouquinho sobre ordens da ajuda, postura sistêmica. Então, minha gratidão, né, por todo esse carinho, pelo convite. Eu acho que é sempre um movimento de expansão, né, de vozes que trazem esse olhar sistêmico. Então, agradecer ao AB Guarulhos, na pessoa do presidente, do Eduardo, que também lá na UAB Itaquera nós temos o presidente Eduardo, de Eduardo para Eduardo Correia, que inspirado também, eu acho que assim, a gente percebe quanto esses presidentes e essas pessoas que estão, de alguma forma, acolhendo o direito sistêmico, mesmo às vezes sem saber o que é, né? Eles acolhem a ideia e possibilitam que nós façamos algo em benefício da advocacia e da sociedade, porque esse é o trabalho, né? Quando a gente fala da Casa da Advocacia, a gente fala da Casa da Advocacia e da cidadania. A gente sempre está em prol, olhando para a sociedade como um todo. Então, assim, o meu abraço e meu carinho à diretoria da UAB de Guarulhos, à UAB Itaquera, que me recebeu também, a UAB Lapa, eu acho que sempre é bom também trazer, porque eu iniciei toda essa jornada lá na UAB Lapa, com o presidente de lá, acolhendo também a ideia e essa proposta, a diretoria, as lideranças da UAB Itaquera, que eu sempre gosto de falar, as pessoas falam, mas você sempre fala, Roberta? Sempre falo, porque ali a gente se sente realmente pertencente, né? Existe esse lugar de
nos sentirmos que fazemos parte de algo. Então, as lideranças da UAB Itaquera e também aos membros, né? Que permitem que a gente vai trazendo isso. Então, gratidão pelas palavras, Elaine, eu acho que esse lugar fica aqui muito quentinho, o coração, a Thalita, e que a gente possa desenvolver muitas e muitas coisas juntas. Hoje falando, e aí pegando aqui um pouquinho o gancho, a gente estava falando de mentoria, dos trabalhos que a UAB Guarulhos está desenvolvendo, de trazer essas oportunidades, né, para a gente entender não só a nossa atividade profissional, mas também os nossos comportamentos, as nossas relações, como a gente se relaciona com o outro. E cada vez está ficando mais perceptível o quanto é importante não só o conhecimento técnico, né? Não só o conhecimento que a gente estuda ali nos 5 anos da faculdade, e eu sempre recordo do meu professor de processo civil e falava assim, o ano mais difícil é o 6º ano, porque aí a gente fica 5 anos estudando, e a gente sai com muitas dúvidas, né? E sai com todas as dúvidas, enquanto para a grande maioria falam assim, vocês já são advogados, sabem tudo, ainda mais generalista, né? Sabe tributário, sabe criminal, sabe família, sabe, não é assim? Ele falou, o 6º ano vai ser o mais difícil. E realmente, quando a gente percebe, eu peguei transição de lei, né? A gente estava falando aqui da época de formação, eu me formei em 2001, 2002 entra o Código Civil novo. Então, tudo que eu estudei, tive que estudar novamente, ou seja, não para de estudar. Mas como que a gente consegue conciliar todo esse conhecimento técnico, entendendo que a advocacia ela está atrelada à questão humana, né? A nossa atividade e todas as relações que passam pelo direito, existe uma relação humana, independente de onde a gente fala. No agronegócio, existem as pessoas que trabalham por trás daquilo. Então, a todo momento, eu sempre gosto de falar isso nas aulas, né? Principalmente constelação familiar, quando a gente pega, existe um público mais diferenciado, não existe só advogado. E aí o psicólogo fala, mas para que serve eu estudar isso, direito sistêmico? Por que o professor vai querer estudar direito sistêmico? Por que alguém vai falar sobre direito sistêmico? Eu falo, porque simplesmente regula todas as nossas questões, desde o seu nascimento até a nossa morte, né? Então, o simples certidão de nascimento, ela é regulada por uma lei, né? A certidão de óbito é regulada por uma lei, ou seja, toda a nossa relação humana tem um direito que nos respalda. Então, quando eu falo de direito e quando eu olho para o direito, eu olho dessa forma mais ampla do direito sistêmico. O quanto em cada aspecto das nossas relações o direito está inserido. E o quanto é importante a gente entender que os profissionais do direito, e eu sempre gosto de falar, porque às vezes fica muito atrelado que o direito sistêmico está só atrelado ao judiciário. Mas quando a gente fala de direito sistêmico, e esse é o meu entendimento, a gente fala de um sistema de justiça mais amplo. E esse sistema de justiça mais amplo, dentro do Brasil, é o Estado Democrático de Direito, que é composto por 3 poderes. A gente tem o executivo, a gente tem o legislativo, a gente tem o poder judiciário. E um é interdependente, um está conectado com o outro. Quando alguém faz uma lei, precisa ser sancionada e é regulamentada de alguma forma pelo judiciário. Então, quando a gente fala de sistema de justiça, é como eu olho para esse sistema mais amplo. E esse sistema amplo, ele também, e aí aqui eu acho que vocês têm feito alguns outros encontros, a gente fala, quando a gente fala de direito sistêmico, a gente fala de Sam Storch, então em todas as palestras eu sempre trago a presença do Dr. Sam Storch, que foi quem abriu esse campo de possibilidades. Se nós estamos aqui hoje no núcleo de direito sistêmico, se hoje eu estou aqui, vocês, nós precisamos desse caminhar dele, né? Desse olhar e dessa coragem em trazer tudo isso para a gente. Então, quando a gente fala desse sistema de justiça ampla, a gente também olha para esse sistema das leis sistêmicas, né? Que, para quem está chegando agora, então, e talvez se familiarizando com os termos, quando a gente fala de constelações familiares, a gente fala com base na obra do Bert Hellinger. Quando a gente fala de direito sistêmico, o Sam Storch, que traz isso para o sistema do judiciário,
E aí a gente percebe o quanto é amplo, o quanto é possível e o quanto está sendo possível a gente perceber isso em todos os lugares, né? Tanto é que eu tenho um aluno que é guarda municipal, fazendo curso de constelação familiar e utilizando isso na Guarda Municipal de Diadema. Olha que maravilha! Sensacional, né? Então, um guarda municipal que atua com a mediação lá na cidade de Diadema, tendo esse conhecimento sistêmico. Olha que potente isso. E ele também faz parte desse sistema de justiça amplo. Então, quando a gente fala de leis sistêmicas das ordens do amor, a gente fala de pertencimento. Então, quando a gente fala do sistema de justiça, a gente fala todos pertencem, todos os 3 poderes, todos os cargos, todas as possibilidades, delegacias, tudo faz parte desse sistema. A gente fala de uma ordem, a gente fala de uma ordem de chegada no tempo e a gente fala de uma hierarquia. Então, quando a gente pensa num sistema democrático, a gente tem os 3 níveis, então a gente tem municipal, estadual, federal, estamos falando de ordem. Quando nós estamos ali falando de judiciário, executivo, legislativo, nós estamos falando de ordem. A gente está falando de lugares, cada um tem o seu lugar dentro desse sistema. Cada um tem uma função dentro desse sistema. E a gente fala também do equilíbrio de dar e receber. A gente fala dos equilíbrios nas trocas, né? E aí a gente vai percebendo que nesse conteúdo a gente tem algumas questões aí que precisam ser vistas e incluídas, porque quando a gente fala de ordens, a gente sente, na verdade, muitos mais os efeitos das desordens, né? Eu sei quais são as ordens, mas como que a gente percebe? Quando a gente sente os efeitos nas desordens, quando eu não estou no meu lugar, quando eu não estou respeitando a chegada de outro, quando eu me sinto excluído, ou quando as trocas elas não estão equilibradas. E isso a gente vai percebendo num sistema de justiça mais amplo, e nós, enquanto advogados, onde nós entramos? Né? Qual é esse nosso lugar de atividade? Então, às vezes eu percebo que alguns colegas, e eu acho que é bacana também trazer isso, alguns advogados entendem que a advocacia só é quem está inserido no judiciário. Ah, então eu entro com processo, eu faço isso. Será? Né? A gente vai percebendo que cada vez mais o consultivo, o preventivo também fazem parte. Porque quando a gente pensa numa figura ainda no nosso inconsciente coletivo, enquanto sociedade, ainda existe esse olhar de que o advogado é o advogado que só utiliza o sistema do judiciário. E que a gente sabe que não é verdade. Hoje a gente tem um sistema multiportas, a gente tem muitas outras formas de acesso à justiça ou acesso a uma possível reconciliação no sistema, que não seja realmente o juiz, o judiciário na figura que a gente conhece. Então, olha o nosso trabalho e olha as possibilidades que a gente tem de atuação. Porque muitas vezes as pessoas perguntam, vocês advogados sistêmicos, como vocês vão, de alguma forma, receber os honorários? Da mesma forma, só que com mais qualidade, talvez, em algumas possibilidades, num tempo menor, talvez, mas advogando da mesma forma. Da mesma forma, não, mas advogando, mas de uma outra forma, respeitando quem ainda está no modelo antigo, ou não digo antigo, mas no modelo habitual, né? No modelo habitual, que a grande maioria, e eu, quando eu saí da faculdade, em 2001, eu lembrava, advogado bom é advogado que briga. E por muitas vezes no início da minha advocacia, eu me vi fazendo esse papel, mas eu não me sentia bem nesse papel de assim, aquelas brigas. Então o advogado falava, você tinha que falar um pouco mais alto para demonstrar para o cliente que você estava trabalhando ou apresentando algumas coisas, né? Quantas vezes eu saí de uma audiência e o advogado, mas você não falou? Eu falei, mas ali não era o lugar de falar. Aquilo era teatro. E a gente sabe que existem, né, alguns profissionais que antigamente utilizavam mais desse recurso. E hoje a gente vai percebendo cada vez menos. Mas ainda existem. E está tudo certo, eles também fazem parte. Eles também têm um lugar.
A questão é que nós, enquanto profissionais, qual é a nossa postura? E aí, entrando já no... Não, né, entrando e aprofundando mais um pouquinho aqui no tema, a gente vai falar sobre postura sistêmica e ordens da ajuda. Qual é a nossa primeira postura em relação a essa advocacia? Olhar com respeito. Olhar com respeito ao tradicional, ao que veio antes. A gente não tem como alterar essa forma, mas a gente muda a nossa postura de atuação. E isso vai criando um campo mórfico. Isso vai criando um campo que vai entrando em ressonância com outros profissionais. E as sincronicidades, elas vão aparecendo. Então, eu falo que logo quando iniciou os primeiros cursos de Direito Sistêmico, 2016, 2015, era quase que impossível as pessoas... Hoje ainda a gente tem um público que não conhece, mas a gente tem muito mais pessoas que estão vindo a conhecer. E muitas pessoas percebendo que esse modelo de atuação faz mais sentido para elas. E isso significa que, a partir do momento que eu mudo a minha forma de atuação, eu vou entrando em ressonância dessa forma com os meus clientes, com os colegas que chegam até mim, né? Com o juiz, com o promotor. E hoje, até contando aqui algo, saindo um pouquinho, no dia 24 de setembro, nós vamos ter um evento lá também, na UAB Itaquera, todos convidados, todas convidadas. Vai ser um simpósio. E uma das ideias é convidar, então, os profissionais lá do Fórum de Itaquera para conhecer, enfim, começar a fazer esse alinhamento com os fóruns. E eu fui conversar lá, fui pegar os e-mails para encaminhar algumas coisas, e eu senti, na hora, conversando na promotoria, conversei com uma menina, eu falei, a gente vai falar sobre direito sistêmico, você já ouviu? Ela falou, não. E eu falei, mas constelação familiar? Ela, nossa, eu já fiz, para mim foi muito bom. E uma coisa que era para ficar 10 minutos, só para eu pegar o e-mail e falar que teria esse evento, fiquei quase 1 hora conversando com ela. Isso significa o quê? Que as pessoas estão começando a conhecer essa possibilidade. E isso é muito bom. Só que, como tudo que é novo, a gente precisa ter um lugar de olhar para essa postura sistêmica e para as ordens da ajuda. Porque caso a gente não olhe, não observe, a gente pode se emaranhar, né? E o que é emaranhar com o cliente, com o sistema, com as histórias? Emaranhar, pensa no emaranhado mesmo, é se misturar. É o que a gente chama, né, de cotransferência, contratransferência. Ou seja, o conflito que é do cliente, eu sinto como se fosse meu. Eu tomo as dores do cliente a tal ponto que a gente não consegue mais identificar quem é quem. Eu me coloco num lugar que não é meu. E quando a gente se emaranha, existe ajuda aqui? Não existe uma ajuda saudável nem para o cliente, nem para nós. Então, quanto mais a gente vai observando, né, o desenvolvimento do direito sistêmico, e eu sempre gosto de falar, porque de alguma forma eu acompanhei de perto esse desenvolvimento, né? Então, eu já conheci as constelações desde 2005, aí eu começo a escutar que tinha um juiz aplicando isso em algum lugar, eu falei, eu preciso fazer uma formação. Então, antes mesmo de eu fazer a minha pós-graduação em Direito Sistêmico, eu já era formada em constelação familiar. Na minha formação, eu já tive aula com o Sami. Então, assim, eu fui acompanhando isso e observando, né? A gente percebe que o nascimento das constelações familiares, do direito sistêmico, foi com as constelações familiares. E ainda é um lugar também. Só que a gente foi percebendo, assim como as constelações familiares com Bert, ele foi desenvolvendo e trazendo novas possibilidades, eu entendo que o direito sistêmico ele também tem se permitido a isso. Só que a gente precisa entender que o direito sistêmico, enquanto direito sistêmico, ele foi desenvolvido, ele foi criado, ele foi colocado pelo Sami. Então, a definição, a forma que o direito sistêmico nasce é com ele.
Todas as outras práticas, né? Porque, assim, é a mesma coisa quando a gente fala, olha, isso é constelação familiar do Bert Hellinger. E aí vem tantas outras coisas, espera um pouquinho. A gente tem ali um lugar, né? A gente tem ali um nascedor, a gente tem algo, e pode ter outras derivações, e talvez outros nomes, por isso que se ampliou tanto agora, né? Então a gente fala direito sistêmico, já tem direito sistêmico fraternal, aplicação sistêmica, ou seja, porque eu vou trazendo outras formas, outras abordagens no desenvolvimento humano e das relações. A gente vai percebendo o quanto todos nós ganhamos com isso. Então, trazendo um pouquinho ali da postura sistêmica, uma das coisas que mais a gente fala é: eu só posso atuar, né, observando as ordens da ajuda. E tem um livro maravilhoso, Ordens da Ajuda, que é do Bert Hellinger. Eu achei que estava aqui, não está, mas esse livro ele traz ali quais são qual é o nosso lugar de auxiliar alguém? Qual é a nossa força da ajuda? E aí, esse é o primeiro, talvez, a primeira consciência. O nosso lugar da ajuda é do último lugar. E quantas vezes nós, advogados, profissionais do direito, falamos que o conflito é nosso? Quem que já falou que processo? Nossa, eu ganhei o processo é meu. Nossa, eu ganhei o processo. Será que nós ganhamos o processo? O processo é de quem? Nós estamos a serviço de quem dentro desse processo? Das partes. Então, dentro das ordens da ajuda, talvez o primeiro grande movimento é entender que ali nós chegamos por último. Esse conflito já está ali inserido nesse sistema familiar, muito antes de nós chegarmos. E para trazer uma solução, o Bert fala que a solução está dentro do próprio problema. Isso significa o quê? Que a solução passa pelos sistemas. E não pelo que eu, enquanto advogada ou enquanto profissional do direito, entendo. E aí eu gosto muito, tem o Jacob Schneider, é um constelador, ele iniciou ali também junto com... Ele foi uma das pessoas estudiosas que ficaram muito próximas ali do Bert, tem livros, né? Ele fala, quando a gente olha para uma constelação familiar, né, e pegando aqui os conceitos dele, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu preciso trazer uma solução que faça sentido dentro desse sistema e que não passe pelos meus padrões, pelos meus significados. E quantas vezes a gente fala para né? E quantas vezes a gente observa que o advogado, de alguma forma, fala, olha, tem que ser assim. E a pessoa fala, mas não é isso que eu quero. Quantas vezes numa reclamação trabalhista a pessoa fala, eu quero isso, isso, isso. Meu advogado coloca aquilo, aquilo, aquilo outro. Ele fala, mas eu não pedi isso, ou eu não falei aquilo. Então, alinhar essas ordens da ajuda e postura sistêmica na advocacia é o que permite, e talvez a Elaine esteja aqui para, né, possa até compartilhar com a gente, que permita que a gente faça o nosso trabalho efetivamente de gestores do conflito, e não como donos do conflito. Então, quando eu olho lá na Constituição, né, e eu observo, o advogado é indispensável à administração do conflito. Isso quer dizer gestão. Não quer dizer que o processo é nosso, não quer dizer que nós somos donos da justiça. Nós estamos a serviço de algo maior, a serviço de algo que efetivamente traga paz para essas partes. E muitas vezes a solução pode deixar a gente sem importância de fato, porque ela tem significado para as partes e não para a gente. Então, a postura sistêmica, quando eu falo de ordens da ajuda, o Bert trouxe no livro As Ordens da Ajuda 5 ordens. No livro, esse está aqui, esse está mais fácil. Né? O amor do espírito, ele traz ali, então, uma 6ª ordem, e a gente entende as ordens pelas desordens. A gente entende as ordens quando a gente sente na nossa atividade profissional que nós não estamos em sintonia com aquele cliente.
Então, uma das ordens que o Bert traz, ele fala assim, e eu acho que essa é uma das que mais a gente se emaranha, e quando eu falo a gente, eu estou falando, lógico, eu sempre entendo que a fala é na primeira pessoa, é o que eu observo, né? Então, eu, Roberta, eu observo. Mas a gente entende, eu entendo que muitas vezes a gente percebe esse inconsciente coletivo da advocacia. Eu brinco, né? Os filmes de Hollywood e novelas, elas tendem a aumentar também algumas questões sobre a advocacia, não é assim? Quando a gente escuta lá, vê aqueles filmes sobre advogados, que eles são poderosos, eles vão lá e solucionam tudo, e o cliente chega até nós, ele fala, eu quero aquele advogado de Hollywood, que venha e resolva tudo, que me carregue nos braços, que me tire a minha dor, né? Que alcance a justiça que eu tanto almejo. E aí a gente vai percebendo que não é bem assim. Porque a justiça, o que a gente entende muitas vezes por justiça, ela não traz efetivamente, né, a sentença, enquanto justiça, ela nem sempre traz a solução para aquelas partes. Ela apaga simplesmente com gasolina, eu brinco. Ou seja, vira uma espiral do conflito, e esse conflito, como a gente não olha o que está por trás, eles tendem a se repetir. Então, eu sempre falo que o processo é a materialização, né, das questões sistêmicas dessas partes, em decorrência das desordens, em decorrência do inconsciente, das lealdades invisíveis, dos padrões e significados daquele sistema, que estão um a serviço do outro. Então, uma das que eu acho que, de alguma forma, quando a gente fala de gestão de conflitos, é olhar para o cliente como adulto. Ficar na relação de adulto para adulto. E quantas vezes, na nossa própria forma de falar, a gente percebe que nós não estamos no lugar de advogado. Ah, eu mandei meu cliente fazer isso. Quem manda, gente? Quem manda é pai e mãe. Eu orientei o meu cliente a tomar tal decisão. E aí, quando a gente fica nessa relação que não é de adulto para adulto, eu olho para aquele cliente e falo, ele não dá conta das questões dele, o que acontece? Fica em desequilíbrio. Porque eu me sinto, e aí a gente sempre usa esse termo, né, para quem está chegando agora, e depois tem aqui a Thalita, a Elaine, para a gente poder aprofundar, participar aí dos eventos e das atividades ali do núcleo. A gente fala que quando fica desequilibrado, eu me coloco numa postura de maior. E esse lugar de maior é como se eu me colocasse no lugar dos próprios pais desse cliente. E nesse lugar não existe ajuda. Nesse lugar a gente não tem reciprocidade. Por isso que a gente observa que esses casos são os casos que o cliente não paga os honorários, são os processos que a gente mais tem dó. E aí eu vou perguntar aqui para as pessoas que estão aqui. Podem levantar a mãozinha só, sinalizar de alguma forma. Quem aqui já teve cliente que não pagou, que foi embora reclamando, né, do seu trabalho, e para você era um processo que você sentia dó do cliente? Era aquele processo que você fez tudo, mas que foi um dos mais morosos, sabe? Assim, parece que está sempre, de alguma forma, emperrando alguma coisa. Eu tive. O cliente que não pagou, né, foi embora e não pagou, porque eu olhava para aquela mulher como dentro daquele sistema, né? Aqui tem gente fazendo joinha. Dentro daquele sistema difícil, e aquele processo era o que mais... Eu tenho uma amiga que fala assim que quando via a publicação, dava nanoinfartos. Já me dava um negócio, porque eu me sentia tão conectada com a dor dessa cliente que o afastamento ali a gente conseguia... Eu percebi hoje, eu me observo, né, nesse lugar de não ter condições de auxiliá-la.
porque eu me coloquei no lugar aqui, o pro bono, o cliente fica insatisfeito e sai reclamando. Quantos? E quantos falam assim, não, eu vou pagar porque o particular é melhor. Mas às vezes é aquele cliente que está na criança também, que faz birra, que exige, que te liga fora do horário. E aí, essa é uma outra ordem, é quem coloca os limites nessa relação de adulto para adulto? O profissional. Porque quando eu estou no meu lugar, o cliente sabe o seu lugar também. Ou ele fica, ou ele vai embora. Porque se ele está procurando esse lugar, ele não entra em ressonância. Então, eu vou compartilhar aqui rapidinho, só para vocês terem a imagem aqui, que eu gosto de representar assim, ó. É bem... Eu sei que fica pequenininho, a gente, de alguma forma, perde aqui um pouco a conexão, mas só para vocês verem. Ai, tá com esse negocinho. Então, aqui, quando eu falo desse primeiro, muito embora não seja a primeira ordem, eu acho que dentro da nossa atividade profissional, talvez, uma das que eu mais observo é essa relação de igualdade com adulto, que ela não é verificada, que a gente fica na desordem, né? O equilíbrio no dar e receber, quantas vezes, né? Então, a gente dá para o nosso cliente, dá nessa relação apenas o que se tem. E o cliente toma o que é necessário para ele. Mas muitas vezes fica na exigência. Por isso que a relação de adulto para adulto coloca um limite nessa exigência do cliente. Porque algumas vezes ele está projetando as dores do sistema dele em relação a pai, a mãe, ao adversário, né? As questões no advogado. Ele quer que o advogado o salve, que faça justiça por ele. O respeito pelo destino desses clientes, né? Quantas vezes a gente observa algumas situações que não tem como a gente mudar, e ainda assim a gente quer fazer o impossível. Isso também nos tira força. A empatia sistêmica é olhar para esse cliente. Eu vou conversar, eu estou só lendo aqui para a gente, depois eu tirar aqui os slides, né? É olhar para todo o sistema desse cliente. Então, quando um cliente chega, e isso é muito importante, em qualquer lugar, seja na postura da vítima, seja na postura do perpetrador, daquele algoz, daquela pessoa com mais atividade, ou no lugar de salvador, a gente precisa entender que aquele cliente, ele nunca vem só. Ele traz ali todos os padrões e significados do sistema dele. Todas as dores, todas as superações, todos os comportamentos aprendidos dentro desse sistema. E, principalmente, inconscientes, as lealdades invisíveis que são totalmente inconscientes, eles nem percebem que estão nesse padrão de repetição. E quando nós, enquanto advogados, fazemos uma simples pergunta, e os seus pais? Ah, eles também foram divorciados, eu cresci só com a criação da minha mãe foi mãe solo, minha mãe foi pai e mãe, e hoje eu observo isso também. Eu também faço assim e está tudo certo. E não percebe que isso está leal ao sistema, né? Aceitar o outro como ele é, aceitar os seus valores, crenças, aceitar o limite desse cliente sem julgamentos. E na Ordens da no Amor do Espírito, o Bert ele traz esse assentimento a tudo como foi, né? Porque a gente não tem como mudar o passado. E aí eu vou deixar aqui para deixar registrado. Então, aqui os desequilíbrios, as desordens, né? Então, desequilíbrio é eu dou demais, né? E a outra pessoa querer tomar algo que ela não precisa, né? Desrespeito pelo destino dos outros, negar ou encobrir as circunstâncias assim como ela é, né? A ajuda de como a pessoa procura.
A relação desigual, tratar o cliente como criança, eximindo da sua responsabilidade. Aqui a gente poderia falar dessa criança, adulto, né, e pai crítico também é outro tema, né? Mas aqui quando a gente fala essa postura da criança, é aquela criança que exige demais, é a criança que faz birra, é a criança que não assume responsabilidades, porque esse é o lugar da criança. A criança ela precisa ser livre para ser criança. Mas quando a gente trata com o adulto precisa assumir as consequências, né, das suas ações e as responsabilidades. Por isso que a gente fala que o direito sistêmico está tão atrelado à autorresponsabilidade, a empoderamento das partes, né? Ver o sistema como um todo e os julgamentos. Não existem bons, não existem maus, né? Então, a gente vai percebendo que as ordens da ajuda, o Bert fala, né? A ajuda é uma arte, ela está atrelada a todas as áreas desse servir, a advocacia, os professores, a psicologia. Como que eu posso auxiliar o meu cliente a se empoderar, a tomar as ações e as responsabilidades? E aqui eu gosto de fazer esse recorte, porque muitas vezes as pessoas falam, então o advogado agora vai ser terapeuta. Não é isso. Não é esse o nosso papel. O nosso papel é entender que existe todo um sistema por trás dessa parte. E que existe tantos comportamentos, valores e crenças, e que eu posso, sim, ajudá-lo a ampliar essa consciência, a perceber quais são as suas lealdades, e com isso levá-lo a ter autorresponsabilidade e assumir realmente o papel da sua vida na solução. No livro, Bert, eu acho que eu gosto dessa frase, né? Ele fala: o problema é difícil e a solução é alegre, porque essa solução traz paz para todos do sistema, quando todos são vistos, quando todos têm o seu lugar. Né? Então, quando a gente fala de ordens e desordens da ajuda, a gente fala de um lugar da nossa atividade profissional. Quantos colegas estão desistindo da profissão? Porque é tão pesado, às vezes, carregar, né? Eu brinco, e dormir pensando nas questões do cliente como se a gente fosse salvar esse cliente. E não dá. Porque o cliente ele está conectado e quando a gente fala desse processo, né? Eu sempre falo, o processo é essa materialização, é algo para ser visto e incluído. Ele está a serviço do próprio sistema e do sistema da outra parte, numa comunidade de destino. Então, a gente vai percebendo, né? E eu fui percebendo na minha atividade profissional o quanto esses saberes é importante. Ah, Roberto, então você não se emaranha mais com o cliente. Eu adoro essa frase, né? Nós somos perfeitos na nossa imperfeição. Ou seja, nós estamos num processo de evolução, não existe isso. Ninguém é perfeito. Significa que hoje a gente consegue ter uma tomada de consciência diferente. Então, e eu recentemente passei por isso, me percebo conectada com a dor do cliente, eu consigo falar, opa, eu ultrapassei o meu limite. E eu consigo fazer mudanças na minha postura no atendimento com esse cliente. Recentemente, num divórcio, né? A pessoa me procurou porque conhece, sabe que eu sou advogada sistêmica. Eu acho que isso é bacana também. Os clientes eles chegam até nós em razão desse conhecimento, assim como chegaria no advogado familiarista, trabalhista, especialista em previdenciário. Ou seja, não é um novo ramo do direito, mas o cliente sabe que nós temos esse olhar além do conflito, assim como qualquer outro. E aí eu fui fazer o plano, né, para esse divórcio, era um divórcio consensual, e eu comecei, então aqui se fizer dessa forma, vocês vão economizar isso, aquilo, encerramos, eu falei, olha, vamos só ajustar, me traz todas as informações, depois a gente faz um plano maior. E aí a menina
ela falou, Roberta, dessa forma não me traz dignidade. Eu falei, opa! Dignidade foi esse tema. Ela falou, eu prefiro pagar e sair de outra forma dessa relação. O que eu fiz ali? Inconscientemente, eu estava olhando para os meus padrões, das minhas crenças em relação ao financeiro, e principalmente o inconsciente coletivo de quando existe ali uma partilha de bens. E eu voltei para o meu lugar, eu falei, ok. Então, esse lugar de se auto-observar, isso é a postura sistêmica. Quando eu consigo entender todas as dinâmicas, né? E isso é estudo, né, gente? Não é algo que... E eu gostei muito que a Thalita falou, é uma filosofia, é algo que nós internalizamos a todo momento. E não significa que a gente vai acertar sempre. Que bom! Somos humanos, né? O Bert fala. E eu sempre falo que o Bert fala porque eu sinto ele vivo, né? Quando a gente fala de constelação, é vivo o que ele traz. Então, ele fala, né? Ele falava, a perfeição cabe a quem? Aos mortos. Nós estamos vivos nesse aprendizado. Então, é sempre evoluindo e aprendendo. E aí eu fiz a minha mudança. E às vezes aqui a gente não dá para falar, né, avançar muito, mas eu faço a mudança, às vezes, em falar com o cliente de posição. Então, eu estava conversando com ela assim, eu fiz a mudança, me afastei para mudar e poder olhar de forma mais ampla. Naquele lugar de fala com ela, eu estava dentro das minhas crenças. Eu falei, não. E aí, realmente, a gente fez o reajuste. Em uma semana, o divórcio estava assinado via cartório. Eles fizeram a venda do imóvel, cada um já refez ali e comprou, né, na divisão. A divisão também não foi uma divisão meio a meio. Existiu também um trabalho sistêmico para perceber ali qual que era a porcentagem. Então, olha que bacana. Um único movimento, eu me percebi dentro dos meus valores e crenças. Mas quando a gente já consegue fazer essa observação, fluiu. Então os advogados, mas poderia se estender mais? Poderia, talvez. Se não tivesse esse olhar de entender. Primeiro, que a cliente tem consciência sistêmica, ela me procurou por isso. Segundo, a conversa com esse ex-parceiro. Né? Eu falo o canto da sereia, porque quando ela foi me contar a história, ela falou, olha, ele vai falar isso, isso e isso, e ele é muito simpático. Eu falei, olha, aqui você traz a sua versão, ali é uma outra conversa. Ou seja, já coloquei o limite do que ela pode falar. E realmente foi uma outra conversa, chegamos no consenso, fizemos aqui tudo virtual agora, né? Essa reunião virtual, assinou o documento. Então, essa postura sistêmica é um lugar, primeiro, de observação nossa. A postura sistêmica começa em nós. E em nós entrarmos em sintonia com primeiro com o nosso sistema familiar. E o nosso primeiro sistema é pai e mãe, a nossa origem. Como eu me relaciono com esses pais. Como eu olho para o meu sistema, meus avós, meus bisavós. E aí eu fico no meu lugar. E aí eu olho para esse cliente sem julgamentos, sem lástima, entendendo que ele está a serviço também do sistema dele. Que ali ele também... Gratidão, meninas. Ali ele também tem um lugar para ser visto e reconhecido. E esse papel e esse trabalho é interno. Então, quando eu falo para o cliente que talvez o atendimento possa ter um viés terapêutico, não é que nós fazemos terapia, mas significa que a pessoa ela acessa uma informação
que antes ela não tinha consciência. E a partir daquele momento, ela passa a ter consciência. Não foi terapia, foi um movimento próprio dessa pessoa, em que nós, profissionais do direito, auxiliamos. E eu acho bacana falar, né, Elaine, eu acho que é sempre interessante falar sobre isso. Cada profissional vai descobrir a sua digital como atuar. Então, tem profissionais que vão fazer constelação, tem profissionais que vão fazer visualização, tem profissionais que vão fazer exercício com âncoras, com bonecos, com cartas, com recursos que leve o cliente a uma ampliação de consciência. E está tudo certo. Cada vez mais eu entendo que está tudo certo. Nós somos seres humanos, nós nos relacionamos. Toda a nossa carga e toda a nossa experiência não tem como eu tirar. Falar, olha, tudo que eu sofri na minha infância eu vou colocar do lado para atender esse cliente. Ele faz parte, é como eu lido com esses traumas, como eu ressignifico isso dentro de mim para poder atender um cliente. A mesma coisa, conhecimento sistêmico, eu não tenho como colocar ele numa caixinha e falar, não, agora eu não tenho. Não! E eu não preciso falar para todos os clientes que o conhecimento sistêmico faz parte da minha atividade. Eles vão perceber na postura, na conversa, numa petição inicial. É ali, a minha postura frente a esse cliente é que muda. As propostas de buscar a solução que vai mudar. E ele não precisa saber que eu sou sistêmico. Mas o meu trabalho interno, a minha postura em relação a esse cliente é feito. Como que eu olho para a história dele? Como que eu sinto? Eu reverbero? Com assentimento. Dizendo um grande sim para o destino desse cliente. Dizendo um grande sim para tudo que ele me traz. E olhando para o seu sistema e para o sistema do outro. Eu atuo muito com visual. Então, muitas vezes eu faço, né? A história aqui do cliente, eu escrevo, né? Então, teve essa cliente mesmo, específica que eu falei que eu percebi ali, eu coloquei, eu não sou responsável pelo destino dela e nem do outro. Eu uso o meu conhecimento a benefício deles. E quantas vezes a gente se coloca responsável pelo destino do cliente, pelas escolhas e decisões, as consequências é do cliente. Então, nesse lugar de postura sistêmica, né, a gente entra numa sintonia vazia. A gente entra como um papel em branco, sem julgamentos, sem buscando bons e maus, vítimas, a solução também é isso. Sem buscar vítimas, sem buscar algozes, olhando de forma ampla, percebendo, observando, se conectando com aquilo. E olhando para a solução, porque muitas vezes, muitos advogados estão olhando só por conflito. Então, recentemente, né, eu dentro de um outro processo, fazendo um movimento também com uma cliente, a simples mandar a frase, ela estava ali ansiosa, eu falei, olha, mandei, sente, respire fundo, pense nessa frase, a nossa relação terminou, viveremos juntos nas nossas filhas, esses são os frutos do sucesso do nosso amor. E aí ela respondeu, né? Ela falou, só de ler aqui já me trouxe um conforto, já me trouxe um lugar. E eu não fiz constelação necessariamente, né? São frases que ressoam, porque são frases que estão inseridas no nosso inconsciente, da nossa necessidade de sobrevivência. Nós queremos pertencer, nós temos uma necessidade de pertencimento, saber o nosso lugar, relação de dar e receber. Geni! Ai, a Geni que está aqui, a gente se formou. Ah, Geni, você... Aquela, agora eu já saí. Saí agora da caixinha. A Geni, a gente fez
Nos formamos juntas, que delícia, que bacana, seja Bom te ver, bem-vinda. sucesso, amiga. Bom, Tudo de bom, maravilhoso. obrigada. Explanação, maravilhoso seu sucesso. Muito, muito bom mesmo te ver. Gratidão, Geni, que delícia ver. Vou Bem-vinda, precisar Geni. sair, mas eu vou te seguir. Beijo, Bem-vinda aqui obrigada, Fica com Deus. OAB de Sucesso. Guarulhos. que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nos formamos lá em 1997 a 2001, firmes e fortes. Que delícia. Surpresa, porque ela estava aqui com o vídeo fechado, né? Mas legal. Então, a gente vai percebendo isso, né? O quanto essa postura e esse centramento, primeiro em nós. Então, qualquer profissional que queira mergulhar e aprofundar, né, nas constelações familiares, eu vou fazer constelação para aplicar no outro. Eu vou ter que dar um spoiler aqui para vocês. Sinto muito, né, Elaine, né, Thalita? E quem conhece aqui, vocês não vão primeiro olhar para o outro. Vocês vão se autotrabalhar. É olhar para si, é olhar para suas questões. Porque o cliente que chega, ele está em ressonância com nós. Então, quando eu vou para um curso, eu sempre falo assim, né? Vamos fazer interiorização, sentir, dar voz às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Porque quando a gente começa a fazer isso, a gente vai percebendo que tudo vai emergindo nesse sentido. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Sim, Verônica, também acho que deveria ser obrigatória. A Verônica aqui comentando que deveria ser matéria obrigatória. Sim. E talvez seja esse o caminho, né? A gente já está percebendo, as pós-graduações estão chegando, já estão introduzindo em algumas graduações, tudo a seu tempo. Então, eu percebo, né, que às vezes algum tema, ele começa a vir repetitivo. Eu falo, começou isso. E aí vem, é isso, violência doméstica, tal tema. Como que eu entro em ressonância com isso? Como eu olho para o meu sistema? E consigo, principalmente, entender que o cliente é do cliente, o que é meu, é meu. Eu entro em sintonia com os meus pais e com o meu destino. E o cliente entra em sintonia com os pais dele e com o destino dele. E isso traz uma diferença enorme na nossa atividade profissional. Porque muitas vezes, quando a gente faz num campo um exercício sistêmico, muitas vezes nós, profissionais, estamos olhando para o destino do cliente como se quisesse fazer diferente. E esse cliente, ele não consegue olhar para a solução. Quando a gente olha para o nosso destino, para o nosso propósito, né? Porque a gente não se forma à toa, a gente não vai à toa para a área do direito, né? Nós olhamos para as dores do nosso sistema familiar, para as injustiças ou para os injustiçados através do nosso sistema. Quantos foram injustiçados através do nosso sistema? A quem nós estamos a serviço? Então, esse conhecimento, aqui a gente está chegando aqui em uma hora, né? Esse conhecimento das ordens e da postura é constante, é diário, né? E eu falo que é orgânico, a gente vai se auto-observando, né? Inicia ali na nossa relação com pai e mãe, passa pelas relações afetivas, de amizade, no trabalho, com o cliente, num escritório. A gente vai percebendo que a nossa postura, ela vai alterando, né? Então, e aí pegando aqui a Geni, relembrando, né? A postura da Roberta, advogada, lá, 2002, com uma carteira, não é a mesma hoje, né? E eu estou aí prestes a virar mais um ciclo, né? Completar mais um ciclo. A gente percebe o quanto essas informações vão chegando, quando você está em aula, né, o que os alunos trazem também reverbera na gente, a gente também faz esses movimentos de mudança e fala, uau, eu brinco, né, pega carona no lugar de observação também, nossa. Então, deixa só vou terminar aqui, quem quiser, né, e participou aqui, quiser depois o material, Elaine, eu posso, de alguma forma, compartilhar, só para ver aqui que eu gosto muito
muito dessa frase, olha, então postura sistêmica, né? É sem julgamento, é incluir tudo que acontece, a nossa intuição. Às vezes, esses dias mesmo, uma professora entrou em contato comigo, pedindo auxílio em relação a um aluno específico. Eu fiz 2 perguntas para ela. Me veio uma intuição muito forte, que o rapaz tem 17 anos e não tem ainda documentos. Eu falei, ela falou, a mãe parece que é ausente. Eu falei, ele não tem o nome do pai no documento, né? Eu fiz assim, né? Ela falou, não sei, vou pegar aqui a certidão de nascimento. Aí ela colocou, não, realmente ele não tem o pai no registro. Porque ela foi contando, eu falei, é um aluno que dá problema, rebelde? Ela falou, é. Então, assim, a gente precisa se conectar também com esse lugar de intuição e perceber, porque para mim veio muito nítido a ausência do pai em um processo de violência. E aí eu passei para ela, falei, faz um exercício. O exercício era com as cadeiras. Assim como a gente aprendeu com o Dr. Elkio, né? O Errara, que é promotor de justiça, eu ponho uma cadeira para o pai, eu ponho uma cadeira para a mãe. Eu falei, põe uma cadeira para esse pai quando você for conversar com essa mãe. Ah, talvez venha a tia. Põe a cadeira da mãe, do pai e uma para a tia. Né? E ela ainda não me deu feedback. Então, aqui, ó, né, sem expectativa, sem medo, mas eu gosto dessa frase aqui do Jacob Schneider. Esse é um texto, né, que a gente precisa ter sobriedade, clareza, correção e plausibilidade. Não se trata em direcionar os clientes ou suas famílias a um padrão único, de acordo com as nossas concepções, mas de colaborar para que o que é maior. Para corresponder realmente à necessidade do cliente, a atenção deve realmente passar através de seu sistema de relações, porém sem perder de vista o cliente e suas necessidades concretas, e absolutamente sem feri-lo. Aqui meus contatos. Então, a gente vai percebendo o quão esse trabalho precisa de aprofundamento. Então, eu tenho que falar uma constelação, né? Um curso de constelação eu já me torno constelador, porque agora é assim, né? Fez um final de semana, eu sou constelador. Não, esse trabalho é interno primeiro. Né? E você vai fazendo, na medida que você vai aprofundando, e eu sempre falo, quantas vezes eu posso ouvir o Sami e tantos outros profissionais que eu admiro, cai uma ficha. Quem é mais, passou assim dos 30 e pouquinho, vai saber o que é cair ficha, mas para os mais novos, se forem assistir, né, eu falo fazer downloads, porque senão não vai saber o que é cair fichas, né? Então, quantas vezes eu me percebo aprendendo a todo momento, né? Renato Bertatti, tantos outros profissionais que me trazem ali um lugar e eu falo, uau, realmente, Sam, isso que você falou agora, vou começar a observar, né? Nas próprias lives que vocês fazem, a Elaine, eu falo, uau, olha isso aqui, olha essa observação. E a gente vai se trabalhando, porque cada um vai acessando uma coisa. Diga, Thalita. Ixi, travou, acho que travou ou eu que travei? Ela travou. Ela travou, né? Aí quando ela voltar, ela fala. Ah, voltou? Voltei. Aqui? Fala. Eu achei bem interessante você trazer esse último slide, e já assim, emendar, porque daqui a pouco eu esqueço. Porque os insights vão vindo, né? E aí a gente fala, ai meu Deus, eu preciso falar. Mas é muito interessante, assim, lógico, em outras palavras, a gente fazer esse filtro interno para que as nossas crenças elas não ultrapassem o limite necessário, né? O problema do meu cliente, né? E aí, em vez de eu solucionar o problema, eu estou criando mais um outro problema. Então, eu achei assim bem pertinente isso que você trouxe. E uma coisa que eu normalmente
falo, o processo ele sempre começa do lado de dentro, né? Ele é interno, então o caminho ele é inverso sempre. Então, será que fui eu que travei? Estou aqui de novo ou travei, gente? Tá, de novo, pode falar. Agora travou. Pera. O caminho Coisas ele do online, a sempre gente é acolhe. inverso, né? Então, assim, eu primeiro preciso... Tô aqui? Bom, mas era sobre isso, assim, né? Primeiro a gente faz o nosso processo, porque trabalhar com o sistema, você, além de estar trabalhando o seu sistema, que já é difícil pra caramba, a gente trabalhar o nosso sistema, a gente trabalhar tantos bloqueios, tantas crenças limitantes que já vieram, né, junto com a gente, do útero da nossa mãe, né? Então, a gente trabalhar essa questão, né, é muito bacana. Eu trabalho também bastante, eu falo bastante sobre sagrado feminino, que é uma filosofia que eu gosto muito. Sou formada também, né, dentro do sagrado. E uma coisa que a gente fala muito referente ao sistema, né? Nós mulheres viemos do útero de outra mulher, indo, e olha quantas crenças, e olha quantas entrelaçamentos mesmo, né? A gente trouxe até chegar aqui. Sim. Então, trabalhar o nosso sistema já é um sistema tão complicado, tão difícil, e nós, enquanto operadores do direito, querer trabalhar para resolver o problema do outro, que também vem de um sistema complicado, de crenças e tudo mais, se a gente não tiver minimamente Thalita, tenta fechar o seu vídeo para ver se melhora pelo menos o seu alinhado com áudio. o nosso próprio sistema para a gente poder julgar. Para ver Vocês se estão me melhora. ouvindo? Agora sim. Então vamos lá. Então, bom, é mais sobre isso, assim, me trouxe essa reflexão mesmo do sistema, né? Para eu poder trabalhar com o sistema do outro, eu preciso estar alinhado minimamente com o meu sistema, porque senão eu não vou conseguir resolver nada. Então, o caminho, ele sempre vai ser ao inverso. Primeiro a gente se trabalha, para depois a gente conseguir, enquanto profissionais, operadores do direito, conseguir trabalhar o problema do outro ou trazer uma solução, né? Eu sempre falo auxiliar o cliente nessa solução, né? E aí a gente fez agora um simples movimento, ou seja, eu não olho para o problema, a gente está verificando que ela está com dificuldade, a gente olha para a solução, fecha o vídeo. E aí conseguiu. Então, assim, o quanto muitas vezes a gente fica olhando para um exercício simples que a gente fez aqui, olhando para o conflito. Não, vamos olhar para a solução, vamos olhar para o plano B, vamos olhar para as outras possibilidades e está tudo certo, né? Então, esse lugar de observação. E o primeiro movimento que a gente precisa ter também é a humildade, de entender nesse lugar qual é o lugar que a gente traz força ou quando a gente precisa se retirar. Quando o cliente chega nessa postura, muitas vezes, recentemente tive um caso de uma indicação, veio por uma indicação, e ela, eu quero isso, eu quero aquilo, nanã. Expliquei para ela estava ali, bem no denso, aí foi conversando, daqui a pouco ela, não, minha amiga vai falar o que aconteceu. Eu falei, não, espera um pouquinho, né? Porque vítimas querem o quê? Vítimas querem aliados, então ela queria que a amiga trouxesse, olha como está difícil. Eu falei, não, a conversa é entre eu e você. O que você quer? Observa, né? Se for essa postura, esses movimentos de buscar através do processo outras questões, talvez eu não seja a advogada mais habilitada para te levar nesse lugar. E esse é um lugar de humildade. Eu não estou apta a atender o que ela quer, mas eu não julgo.
ela vai fazer as E escolhas como dela. você chegou? Como E como adulta. você chegou a esse consenso? Porque você se conhece. Né? Eu falei, agora, se você quiser, olha, eu tenho dois, pelo que você está me trazendo, são dois caminhos. Eu estou falando aqui da proposta da mediação, do consenso, nanã. Ela falou, então, a outra advogada, ela me trouxe isso, ela falou, mudei tanto que ele até percebeu. Ele falou, nossa, você está mudada. Eu falei, então, talvez seja um lugar para você também dar oportunidade para ele conhecer isso e, quem sabe, fazer um processo de mudança. Mas se você quiser fazer esse outro movimento, eu não sou a advogada mais apropriada. E tá tudo certo. A gente ganha, né? Perdendo, porque como que eu ganho a minha paz de entender que eu vou poder atuar com tranquilidade, dentro do que eu acredito, com as técnicas, né? Porque eu também sou mediadora, consteladora, enfim, a gente, né, sempre está estudando, né, Elaine? Como que eu vou levar isso? Né? Não tenho essa habilidade nesse lugar que você quer e que você busca. E eu respeito. Então pense, né? Sinta o que você quer, observe no seu corpo, veja o que é essencial para você. E aí depois você volta. E o cliente volta quando ele entra em sintonia com esse movimento. Ou não. E tá tudo bem. E a gente vai percebendo, né? A gente orienta o cliente, olha, faz assim, assado. Recentemente, já um tempinho atrás, conversei com o cliente, mostrei os padrões desses casos de divórcio com alimentos que não foi, né, registrado. Gente, deu um ano certinho. Ele voltou. Certinho, eu fui procurar lá o e-mail. Falei que foi lá, entrou com ação de alimentos. Eu falei, você começou a namorar? Ele falou, comecei. Eu falei, tudo bem. Ele falou, eu lembrei, na hora que eu recebi o documento, eu lembrei das suas falas. Mas, porque a mulher é má? Não, são comportamentos de padrões que a gente vai verificando. É o que o Bert fala, é uma observação. E com tanto tempo dá para a gente observar algo, né? É possível a gente se colocar nesse lugar. Diga, Elaine. Inconsciente coletivo, né? Não é que é assim, as pessoas acabam repetindo, né? Eu queria compartilhar dois exemplos que faz muito sentido com o que você está trazendo agora, de dois clientes, né? Porque eu falo, essa postura sistêmica, o direito sistêmico, ele é para quem quer desenvolver novas habilidades, né? Você falou do sistema multiportas, a gente recebeu o Dr. Elkio aqui no mês passado falando sobre isso, foi incrível. Tá gravado, né, Thalita, no OAB, e aí nas redes, né, sociais, no YouTube. E vale super a pena assistir. E aí, eu tive um cliente que é uma mulher, e aí, assim, eu consegui um excelente acordo, era tudo, né? Era o divórcio, visita, guarda, tudo. E aí a gente conseguiu um excelente acordo, assim, foi ótimo, sabe? Ela ficou no apartamento, ela ficou com a guarda, ela ganhou um carro, ela ganhou mesmo, porque ela não tinha direito. E aí e quando ela conseguiu tudo que ela conseguiu, ela falou para mim, eu não quero só isso. Aí eu ouvi aquela frase que a gente escuta muito, eu quero tirar tudo, né? Que infelizmente a gente ainda escuta. E aí eu disse para ela, eu não posso fazer isso. Né? A gente fala, é você demitir o cliente, né? Você reconhecer aquilo até onde você pode dar, até onde você consegue, né? Qual é o seu limite? Aí eu falei para ela, isso eu não consigo. Aí eu falei, se você quiser entrar nesta briga, se você não... Olha, ela foi um problema, assim, tão grande, e que eu cheguei a falar para ela, olha, vamos encerrar aqui o nosso contrato, eu estou disposta até devolver os honorários que você já me pagou, e a gente não fala mais nisso, você, né, procura a forma como você quer, porque não é comigo que você vai encontrar chegar na sua solução, porque essa, né, eu não consigo. E aí
Por que eu estou falando disso? Porque, às vezes, a gente vê a postura sistêmica, advogado sistêmico, direito sistêmico, é só para quem quer fazer conciliação. Não é só porque eu queria fazer uma conciliação. Ela estava, para mim, ultrapassando os meus princípios, os meus valores, sabe? E aí, ali eu não conseguia me desrespeitar a minha advocacia, né? Então, aí é uma escolha do advogado, se ele vai querer continuar ou não. Não significa que a gente não vai brigar. Eu vou brigar. Então, tem vários processos assim que são litigiosos, que eu tenho um processo que ele já começou consensual, ele foi litigioso, ele já quase foi consensual de novo, mas não tem jeito, sabe? Fica... E aí eu respeito pelas partes que querem sustentar o conflito. Quantas Exato. vezes a gente faz exercícios, né, dentro dos projetos também que participam, e a gente fala, então tem uma frase que às vezes eu renuncio ao conflito, a pessoa não, eu quero continuar brigando. E quem sou eu para falar que não tá, que é a forma do vínculo que elas se encontram, de manter aquele vínculo. E tá tudo certo. E eu tive um cliente... Como que eu atuo nisso, né? Que era uma revisional de alimentos, e aí a mãe entrou com a execução, né? E ele entrou com a revisional. E aí, um dia, estava tudo em andamento, tudo certinho, não tinha acordo, não tinha como. Um dia ele me liga e falou, quero desistir dos processos, que ele tinha pedido modificação de guarda também. Aí eu falei, mas e o revisional? Ele estava desempregado. Aí ele falou, não, eu vou desistir de tudo, porque eu conversei com ela, e ela me prometeu que nunca mais vai me cobrar. Aí eu falei, você não vai mais pagar os alimentos? Ele falou, não, ela não vai mais me cobrar, doutora, eu consegui. Aí eu falei, não, expliquei, dei toda a orientação. E eu entrei, aquilo que você disse, eu nunca mais vou me emaranhar? Impossível. Eu entrei num processo ali, porque eu falei, meu Deus do céu, ele não pode fazer isso. E eu fiquei sofrendo com aquilo, né? Cheguei de perder o sono, sabe? Falar, como que eu faço para ele entender o risco que ele está correndo? Até que eu falei, Elaine, vamos parar, né? Até onde é o problema dele, até o que é meu e o que é dele, é uma escolha dele. Eu fiz aquilo que eu podia, que era dar toda aquela orientação. Mas quantas vezes a gente, antes de ter esse conhecimento, eu só perdi o sono? Ultrapassava, porque a advocacia é a área da ajuda, é a área do servir, né? E nós, como ajudantes, né? Muitos de nós, como ajudantes, quer esse servir salvando, né? Então, eu sempre brinco aqui, eu conto, porque para mim é uma coisa engraçada e leve. Eu falava, quem tem um pouquinho mais, vai lembrar de um seriado que era Kate Mahoney, eu queria ser aquela mulher que salvava todo mundo, que era coisa de humano. Defensora, porque esse é um dos nossos perfis, né? Muito dentro desse perfil da justiça. E aí você vai percebendo que não, porque você traz a solução e o cliente continua sustentando ou aquele conflito ou outros, porque ele precisa manter aquela relação. Então, é justamente esse limite. E aí a gente também vai aprendendo, né? Eu fiz por muito tempo trabalhista, da cliente falar uma coisa, anotar, chega lá na audiência, falar outra coisa, falar, opa, como assim? Tudo escrito, me fala qual é a sua história, me conta a sua história. Fez orientação, igual esse cliente que eu falei, olha, então, você está falando que não vai fazer isso, mandei e-mail orientando, deixei registrado, e ele falou, eu lembrei do seu e-mail, desse lugar, porque é isso, a gente orienta e tem um lugar e um limite do cliente, né? Thalita, pode falar, eu vou contar um caso bem interessante. Abriu? Oi? Eu vou precisar ir. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ouvi-la, de aprender com um pouquinho, né? Porque em 1 hora e pouquinho é muito pouco, né? Pelo vasto conhecimento que a doutora tem.
Então, eu gostaria de verdade, assim, vou segui-la nas redes sociais também. Eu só tenho que agradecer mesmo, né, pela disponibilidade de horário da doutora, pela vontade também de estar aqui conosco, passando um pouquinho, né, do seu conhecimento. Eu Então, que agradeço. gratidão imensa. Seja muito bem-vinda à nossa casa sempre que quiser. Né? Você tem meu contato também. Em todo caso, a Elaine está aí fazendo a ponte também, trazendo pessoas incríveis para a gente aprender, conhecer, se conectar, né? Dentro dessa filosofia, como eu costumo dizer mesmo, que é o direito sistêmico. Isso mesmo. Então, gratidão. E eu falo, e todos nós, né, a serviço desse lugar, cada um tem o seu papel, né? Então tem quem vai fazer palestra, tem quem vai dar aula, tem quem vai só atuar, e tá tudo certo. O importante é que seja, né, levado isso com leveza para todos os lugares mesmo. Gratidão, gratidão mesmo. Eu que sou Thalita, Oi. Eu só quero dizer, para quem não estava aqui ainda, esclarecer, né, que você vai precisar sair por conta do outro projeto da OAB Guarulhos, e aí é um projeto que a doutora Thalita faz parte como mentora de jovens advogadas, e aí só para deixar aqui o convite, convida as mentoradas para participar, assistir depois essa palestra, porque ordens da ajuda, principalmente para quem está iniciando, é fundamental. Se quiser sugerir lá uma palestra, alguma coisa sobre esse tema, a gente pode até pensar nisso, porque é fundamental. Quando a gente fala das ordens da ajuda, que a doutora Roberta trouxe, falando sobre esse dar e receber, né, essa troca, e a gente se colocar como adulto, muitas vezes quando a gente está começando, e eu já disse isso em outras ocasiões, que eu gosto muito desse exemplo, porque foi o meu caso quando eu comecei, né? Quando a gente começa a advogar, muitas vezes a gente se coloca como menor que o cliente, porque você busca o reconhecimento dele. E aí você não sabe cobrar honorários. E quando você se coloca como menor, ao invés de se colocar como adulto, como os pais dele, como a doutora Roberta trouxe o exemplo, a gente se coloca como criança. E criança não faz dinheiro. Isso é verdadíssima. Então, né? fica a dica aqui para você levar lá. Se quiser, a gente fala disso lá, né? Fala lá para a doutora. Eu acho que a gente pode fazer até melhor, né? Doutora Roberta, nós já aproveitar aqui antes de sair, depois a Elaine fica na condução, vocês fiquem à vontade. Aproveitar aqui para anunciar que nós vamos iniciar um grupo de estudos também, aqui da UAB de Guarulhos, a cada 15 dias. Então, temos aí em mente, né, ainda estamos aí esperando a aprovação da presidência para iniciar no dia 20, ainda esse mês. Então, eu acho que seria muito bacana um dia trazer a doutora Roberta para compartilhar com a gente desse grupo de estudos também e falar um pouquinho sobre isso, né? Para as pessoas que vão estar lá, né? Então, doutora, já fica aí o convite, tá bom? Já aceito. Volte mais vezes. Venha Adorei a ideia. Vamos desenvolver isso melhor, porque bem eu legal. acho que é interessante trazer algumas pessoas para discutir aí participações especiais. Legal. E fazer exercícios, né? Hoje a gente está aqui, não deu para fazer exercício, mas tem um exercício tão bacana que dá para a gente fazer do conflito, das ordens da ajuda, bem bacana. Exatamente. Então, fique à vontade para estar aqui na nossa casa é sua casa também. Sempre muito bem-vinda. Então, muito, 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 muito obrigada. Gratidão, e tenha uma excelente final de noite. E fiquem à vontade, Elaine, por favor, faça as honras da vez aí. E eu peço desculpas, né? Perdão por eu ter que sair antes,
Sim. Você já passou do horário, você falou que ia ficar até às 8, eu que agradeço. Mas é que tá tão legal, é que assim, aí eu tô aqui, eu até conectei no celular, né, para tipo assim, se der eu dou uma bisoiada ali, mas não dá. Mulher né, a mulher polvo, né? Ela quer fazer tudo. Eu falo, né? Tem fases que eu queria ter várias de mim. Hoje mesmo, tá tendo um outro evento, outra cor. E a gente não dá conta de tudo. E tá tudo certo, então... Aí eu liguei o celular ali e já tá rolando lá, né? Aí eu falei, não, pera, eu preciso prestar atenção aqui. Aí eu saí da reunião, falei, já eu volto, saí da reunião, porque eu não tô ali, só tava logado para dizer que eu tava ali, então não tô prestando atenção. Mas aqui a conversa é tão, né, mais assim, vai puxando, aí você fala, não, agora eu vou sair. Aí começa a outra ação, você fala, não, peraí, mais um pouquinho. Aí você fala, não, mas isso, nossa, é verdade. Né? E eu fico aqui só puxando os meus balõezinhos, não sei vocês. Com certeza. Mas comigo sempre assim, quando eu estou em palestra, ou eu mesmo sozinha, né? Sabe aqueles desenhos que você puxa o balãozinho e aí você faz a pergunta, aí você puxa o outro, aí tem uma interrogação desse tamanho, e aí você vai indo, né? Até você conseguir montar o seu quebra-cabeça. Mas é isso, eu agradeço de verdade mesmo pelo aceite e seja bem-vinda sempre que quiser estar aqui na nossa casa. Tá? Gratidão, Thalita. Venha gratidão. para o grupo de estudos, que vai ser um grupo de estudos sensacional. Vamos aí fazer essas participações especiais, trazendo as práticas, trazendo meditações também, que é interessante. Fazer aí um grupo de estudos meio épico, meio diferente. Maravilha, gratidão. Já está aceito. Boa noite. Boa noite. Tchau. Maiara, a Elaine vai dar continuidade, tá, Maiara? E aí, só seguir os comandos aí. Obrigada, tchau. Boa noite. Boa noite. E falar disso, né? Para quem gosta, é igual eu falo, né? A gente fica aqui horas e horas, mas já está ali passando o nosso tempo. Mas eu queria falar de um caso específico, Elaine, que você trouxe esses, né? De realmente quando a gente se coloca no início da advocacia, tem isso, questão de precificar, mas se eu não falar muito caro, ele não vai fazer comigo. E aí a gente vai percebendo também o quanto a gente se emaranha com isso e quanto fica pesado lidar com esses processos, né? Mas eu falo que a gente precisa entender esse tempo do cliente, né? Teve um caso específico de uma senhora dentro de um processo de inventário, tinha uma questão ali de uma mulher pedindo a união estável, reconhecimento de união estável, então tinha ali muitas coisas para serem vistas, né? E eu lembro que uma das coisas que ela mais reclamava era a ausência de dinheiro, e ela tinha 2 imóveis, tinha um imóvel na praia. Eu falei, olha, uma vez eu sinalizei, eu falei, olha, talvez como esse imóvel vocês não utilizam, de repente você poderia vender. E ela continuou falando ali do problema dela, porque tinha essa mulher, tinha um processo, tinha aquilo, e passou. Eu entendi que naquele momento, passado um ano, a gente conversando, ainda estava naquele processo, não tinha dado união estável, não tinha sido reconhecido. E ela falou, doutora, eu tive uma ideia. Eu falei, Paula? Ela falou, não, a gente estava com os apertos, né? Eu falei, né? Eu vou vender o imóvel. Eu tive a ideia de vender o imóvel. Eu falei, nossa. Não, você não lembrava se você contou, mas agora você contando, eu falei, com certeza. Ela falou, eu tive uma ideia, eu vou vender o imóvel. E aí, esse é o lugar nosso da postura sistêmica, de entender que o cliente, naquele momento, na dor, não conseguia ver essa solução. E eu falei, eu só falei, que ideia maravilhosa. Ponto. Não preciso falar para o cliente, olha, eu te dei essa ideia há 1 ano. Para quê? Em que nós vamos ganhar? Que bom que agora você conseguiu olhar para essa solução. E muitas vezes é isso que a gente vê com os clientes, né, Elaine? Quando você traz esse caso das clientes. Então, muitas vezes a gente percebe que o cliente está imerso àquela dor, aquele conflito. E eu sempre falo, dar palpite na vida dos outros é muito fácil, porque a gente não está inserido no conflito, nós não estamos tomados pelo conflito. E muitas vezes o advogado faz isso, faz aquilo, e a pessoa não está preparada.
ela não tem ainda um suporte. E aí faz sentido, porque ela ainda estava no luto, ali ainda tinha outras questões, tinham as dores, o reconhecimento, né, dessa relação, as dificuldades, e depois ela conseguiu, então, olhar para a solução. Então, acho que é tão... E é bem esse lugar, né, quando a gente fala da postura, sem julgamentos, porque se eu me coloco nesse lugar de falar, mas como que ela pode? Eu já tinha dado isso, eu já tinha falado, era só fazer, que não sei o quê, e determinar como o cliente precisa fazer. Ainda que tenha prejuízos, ela é responsável em assumir também essa parte, esse destino em relação a isso, que está a serviço de algo, né? Nada passa desapercebido, né? O simples fato de você olhar para ele e dizer mentalmente, né, eu respeito o seu destino, já faz diferença, né? Você sabe que esse exemplo que você trouxe, esse caso, me chama atenção para algo que você, lá no início da sua fala, pincelou um pouquinho e que eu acho muito importante, é perder a importância. Porque eu vejo aqui... esse é do meu lugar, né, uma percepção minha, que muito dessa resistência ao direito sistêmico, à postura sistêmica de alguns, né, que a gente ainda vê, eu falo, a doutora Maria Dineide, que é presidente da Comissão de Direito Sistêmico de Itapevi, ela sempre diz isso nas falas dela, ela sempre começa dizendo, somos todos sistêmicos, a gente só se esqueceu. E eu acredito realmente nisso, porque quando a gente está envolvido nesse inconsciente coletivo, dessa mulher que vai ingressar com uma revisão de alimentos ou com um pedido de alimentos, porque o ex-marido, né, o pai do filho começou a namorar, né, essa forma de advogar, de acreditar que eu não vou receber os honorários, porque agora eu só vou fazer acordo, isso tudo nós estamos envolvidos, né, nesse inconsciente coletivo, que é entrar nesse piloto automático e que a gente age no piloto automático dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com a nossa família. Então, essa postura sistêmica, como trouxe também a doutora Thalita no início, é essa filosofia. Então, você não vai se tornar sistêmico, você já é sistêmico, você só esqueceu disso e você vai, com esse estudo agora, se relembrando disso, né? Desenvolvendo, como eu disse, as habilidades para que você consiga tratar esses conflitos que chegam em você de uma nova forma, sem se emaranhar, como você trouxe, né? Sem entrar nesses gatilhos e perceber que sempre você vai perder a importância. E ter a coragem da sua cliente falar, doutora, eu tive uma ideia, e a ideia que você teve lá no início, que tudo podia ser resolvido 1 ano atrás, e que esse processo está ali tomando seu tempo, né? Se estendeu por 1 ano, e você ter essa sabedoria, porque eu acho que é uma sabedoria, de falar, excelente ideia. É você reconhecer que você realmente não é a importância ali, que o conflito e a solução é do cliente. E nesse instante você perdeu a importância. Porque se você quer fazer valer, né? Não, mas eu já dei essa ideia foi minha, como assim? Você quer o quê? Muitas vezes do nosso ego, né? Essa coisa de eu querer continuar, pegar o problema do cliente, falar, deixa comigo, porque agora eu resolvo, pode deixar aqui que é meu agora. Você não precisa mais se preocupar com isso. E ter a coragem de dizer, olha, o problema é seu e a solução também é sua, é ter a coragem de perder a importância. E eu entender, vejo resistência. E é isso, né? Entender ali os padrões do cliente, né? Eu tenho feito uma assessoria imobiliária, que é a minha área, eu sempre fui pela área imobiliária, e a cliente falou, o que você faria nesse caso? Que é a pergunta, né? Que eu brinco que vale $1 milhão só para complicar a nossa vida. E aí, quando você começa a entender os padrões de crença do cliente, porque ali eu já tinha identificado um padrão dela, a questão do medo, a insegurança muito forte na relação do negócio, aí eu falei, olha, eu vou falar o seguinte para você, eu estou trazendo todas
as questões jurídicas, né, possíveis, que no negócio imobiliário a gente nunca fala que é 100% seguro, a gente minimiza, a gente minimiza os riscos, a gente tenta encontrar ali tudo que é possível para demonstrar que você está adquirindo um imóvel de boa fé. Então, eu não tenho como te falar o que você vai, o que eu faria, porque você precisa primeiro sentir qual é o seu nível de risco. Porque eu tenho clientes que são investidores, eles falam, eu compro isso aqui e eu assumo o risco do negócio. Como eu posso ter clientes que falam assim, olha, o meu perfil não é tão arrojado, eu não posso, e eu brinco, né, dentro dos perfis de investidor, quando tem aquele do banco, não tem? Moderado, conservador. Eu falei, você precisa entender qual é o seu padrão. Porque se eu falo para ela assina ou não assina, ela poderia falar, olha, eu perdi um negócio por conta da advogada, eu tive um problema por conta da advogada. E aí eu fiz um mapa, mapeei para ela, existe ali, falei, olha, existe ainda 1% de chance, de risco, e ela falou, ok, agora eu entendo, eu não quero assumir risco nenhum. O meu nível para assumir risco é 0, no sentido 0,01. Eu falei, então, ok. Então, esse é o lugar nosso, porque ali eu poderia falar, é justamente nessa importância da decisão, né, desse lugar. Você decide, né? Nossa, é um programa, né? É um programa de... Ela colocou o lugar de ser empoderada e falar, ok, eu entendi tecnicamente tudo que você me trouxe, eu estou com essas certidões, eu estou com isso, você já fez ali toda a varredura que era possível fazer, e agora tem uma parte, e eu não quero assumir esse risco, né? Depois chegaram as certidões, verificou, e olha que interessante, a gente verificou que não tinha nenhum, né? Aquelas certidões estavam ok, só que o padrão, né, de lealdade em questão desse medo e dessa insegurança relacionada às coisas de imóveis, você vai percebendo em outros padrões dos investimentos que ela tem. Né? Então, tem algumas coisas que estão dando outros problemas, e aí a gente vai percebendo, e foi o que eu trouxe para ela. Falei, olha, do ponto de vista jurídico, eu te sugiro isso, mas do ponto de vista sistêmico, eu acho que você precisa entender quais são os seus pontos aí de em relação, porque aí ela sabe, né, de insegurança, de medo, porque você acaba atraindo de alguma forma muito mais rápida e muito mais próxima, né? E ela falou, verdade. Então, assim, esse é o nosso trabalho dentro da postura sistêmica, né? A orientação jurídica, técnica, a gente sempre vai estar avaliando, não é? Mas como eu olho também para as questões comportamentais, como eu olho para esses padrões, para esses valores, para a minha postura de entender, né? O Sami fala, talvez no futuro a gente não vai falar mais em advocacia, talvez no futuro a gente não fale mais de direito sistêmico, porque vai ser essa filosofia tão inerente, né, que a gente fala esse do direito natural, da dignidade humana, do ser humano tão ali profundo, mas eu acredito que ainda tem aí um grande caminhar, né, quando a gente fala de tecnologias, hoje a gente só está podendo fazer tudo isso através dessa tecnologia, a gente fala também dessas relações, né? A inteligência artificial não vai substituir o ser humano, nós somos seres relacionais. Com a pandemia, a gente percebeu o quanto a gente precisa dessas relações, o quanto dá diferença na nossa regulação das emoções, né? Então, tem pessoas que não estão conseguindo regular, tão extremamente agressivas ou extremamente apáticas dentro da polaridade das emoções. Então, a gente precisa entender isso, sim. O advogado sim, não é psicólogo, não é terapeuta, mas ele pode, sim, entender das relações humanas. Nós estamos dentro das relações humanas. E eu acho que isso é o mais bonito e o mais grandioso, né? O mais grandioso. Eu falo, é o casamento que eu falo perfeito. Se é que existe casamento perfeito dentro de todas as estruturas, o direito com as constelações, com o olhar sistêmico a todo momento. E aí eu sempre falo, cada um do seu lugar, né? Dentro do seu papel, pode estar a serviço desse algo maior, desse propósito de levar e trazer essa cultura de paz e uma reconciliação profunda dentro dos sistemas, e principalmente no sistema de justiça.
Eu acho que é isso, a gente falou bastante, hein? Eu e você vou te falar, hein? Thalita também não fica atrás. Então, É assim, verdade. Nós temos o perfil no Instagram que se chama Olhar Humanizado no Ponto Direito, que é uma extensão aqui do nosso núcleo, né, de direito sistêmico, onde lá a gente recebe vários convidados e coloca aqui todas as novidades, né, que vão acontecendo. Tenho lá gravado uma live com a doutora Roberta, que aconteceu ano passado, né? Foi ano passado, né, Rô? foi ano passado? Ai, eu acho que foi. Ai, esse ano passou tão É, rápido, né? eu Foi também ano tô assim. passado. Esse ano eu acho que foi muito Mas mais eu vou ver rápido. se eu coloco nos stories lá e aí o pessoal consegue encontrar. Mas também incrível, uma live incrível também foi. Bom, estamos nós aqui, né? As É, pessoas já, já eu queria, saíram. eu até coloquei aqui para quem quiser acompanhar no Insta, né? O meu Aham, Instagram é @ramoreira-reis. isso. Eu acho que é bacana a gente fazer essas trocas, né? De informação, de saberes, de experiências. Eu acho que todos nós crescemos nessas trocas, né? E Uhum. levar, né? Levar esse conhecimento. Agradeço imensamente o convite. Meu coração está assim aquecido. E é um mês que eu gosto, como eu disse, né? Setembro, mês da Meu também. primavera. Ai, é o seu também? É. Quando, que dia que você faz o Dia aniversário? 30. Mas você já é Libra, né? Você já está É. ali para o finalzinho. E eu falo, mas eu acho que é um mês realmente lindo. Eu acho que as ruas ficam muito lindas. A gente começa a ver os ipês, né? Todos floridos. Então, eu gosto muito dessa época. Então, agradecer ao AB de Guarulhos, a Thalita, todo mundo que passou por aqui, quem for assistir, agradecer ao AB Itaquera sempre pela confiança nos trabalhos, às lideranças, aos membros, e, lógico, aos meus pais, aos meus ancestrais, porque a gente sempre fala, né? Nós somos buscadores dentro do sistema, né? E quanta coisa, né? E perto aqui, gente, eu vou falar, mas assim, perto do meu aniversário, né? O meu grande primeiro êxito na vida a gente fala que é o nosso nascimento. Então, conectada aí com meus pais, a quem eu tenho profunda admiração, meu pai já ausente no sentido, eu sempre falo presente no meu coração, mas invisível aos olhos, e minha mãe que permite aí, que me permitiu a vida. Então, assim, a grandiosidade de tudo isso, né? Qual que Eu é seu sempre falo a dia? grandeza da vida. Dia 5, Ah, domingo, sim, perto do agora, que delícia. feriado, enfim. E eu vou entrar num novo ciclo também, quem gosta da antroposofia, né? Eu entro aí no sexto setênio, e aí aprendendo, né? Essas mudanças também internas que acontecem. Então, gratidão pelo convite. E aproveitar, né? Dia 24 de setembro, a partir das 12h30, nós teremos um evento lá pela UAB Itaquera, nosso primeiro simpósio, trazendo aí vários profissionais falando sobre a reconciliação no sistema de justiça, cada um falando do seu lugar. Então, vai ter o. Ainda tá. A gente não falei ainda, não divulguei todos, mas eu vou falar hoje, vou deixar já aqui o spoiler, que eu não tinha ainda divulgado. Então, o Dr. Cleiton, de Minas Gerais, que foi o primeiro juiz a regulamentar no Sejusc, né? O uso das constelações familiares, representando ali a magistratura. Nós teremos a promotora de justiça Fabiana Machado, trazendo ali também o papel dela dentro das varas criminais, com esse olhar sistêmico. Teremos a doutora Jamile, defensora, trazendo também a experiência dela dentro da defensoria. Recentemente, ela lançou um livro falando dos trabalhos das defensorias no Brasil, então vai ser bem recente. A Marisa Luca, que é psicóloga, que atua na defensoria. Doutor Rodrigo, representando ali a advocacia, que é o presidente nacional da OAB Distrito Federal. A outra Fabiana, que é uma oficiala de justiça que atua com esse olhar sistêmico na sua atividade ali em Minas Gerais. E a mediadora, que é a Cláudia, trazendo também a experiência dela. Acho que a Claudinha você conhece,
a Cláudia Martins, que ela é mediadora judicial e extrajudicial. Então vai ser bem bacana, porque a ideia é trazer todos esses profissionais, né, cada um do seu papel, como estamos a serviço dessa reconciliação na justiça. Lindo. Então vai ser bem bacana, vai ter brindes, terão alguns sorteios bem bacana, então quem quiser esteja convidado, acompanha também lá a página da comissão, é Direito Sistêmico OAB Itaquera, que estamos juntas. Quando você postar lá, eu reposto também. Que legal, parabéns. Juntas aqui, gratidão. Quero agradecer imensamente, né? Você sempre com as suas aulas incríveis, eu adoro te ouvir e queria proporcionar isso aqui também em Guarulhos, algo que eu recebi tanto, assim como nós não conseguimos retribuir a vida que recebemos dos nossos pais, nós também não conseguimos retribuir todo o conhecimento que os nossos professores nos passam. E uma forma de fazer isso, pouquinho, né? É conseguir trazer a Roberta aqui para vocês, para que todo mundo, né, que passou aqui, que está aqui, que ainda vai assistir, vai ficar gravado, possa aproveitar todo este conhecimento, toda essa disposição que ela tem, essa calma que ela fala, sabe? Eu acho incrível, assim, quero agradecer muito, agradecer, né, mais uma vez, como sempre, ao OAB de Guarulhos, nosso querido presidente, todos. É isso, muito obrigada mesmo. Deixa eu só deixar registrado aqui também a Maiara, que nos acompanhou aqui, né, nos auxiliou, permitiu que essa transmissão fosse aí, então, feita pelo YouTube e acompanhando aqui. Gratidão, Maiara, obrigada. Isso, gratidão. No próximo dia 5 de outubro, nós teremos mais uma palestra aqui, também do Núcleo de Comissão de Direito Sistêmico. E acompanhe a gente lá nas redes sociais, doutora Roberta, o Olhar Humanizado no Direito. É isso, Maiara, muito obrigada também. Tá bom? Podemos encerrar por hoje. Obrigada. Noite a todos. Boa noite, Rô. Um beijo no coração de todos. Boa noite. Beijo. Deixa eu tentar pegar aqui o... Ai, peraí, saiu? Não. O que eu fiz? Ah, não. Queria pegar o do YouTube aqui para ficar mais fácil. Já parou, Maiara? Não, peguei aqui, eu te passo. Ah, tá. Claudinha, eu não sei, você tá aí, Cláudia? Eu fiquei na dúvida se a Cláudia estava aqui nos ouvindo. Pior que o rostinho dela, eu não sei, pior não, bom, mas o rostinho dela meio é familiar, eu não sei se ela é da OAB aí de Guarulhos, mas eu acredito que ela não esteja. Ou não está podendo. Às vezes está sem som, né? Às vezes a pessoa fica sem. Está ouvindo, mas não consegue ter o áudio. Laine, gratidão, obrigada. Acho que deu para trazer um pouquinho aí, né? Excelente. Foi uma delícia, viu? Maravilhoso. Boa sorte, sucesso sempre. E vamos, depois a gente fala dos projetos aí, tá? Para quando voltar, as coisas voltarem. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tem um finalzinho, né? Tchau, Maiara, obrigada.